Hoje nós vamos trabalhar com o exercício 5.29 da nona edição do Fox. O exemplo fala o seguinte: considere o campo de escoamento dado por esse vetor velocidade. E ele pede para determinar, primeiro, o número de dimensões do escoamento, se ele é um possível escoamento incompressível, a aceleração de uma partícula fluida no ponto x, y, z igual a 2, 3, 4, e a letra D que eu coloquei, se ele é um escoamento rotacional. Então, o vetor velocidade é dado por isso daí. O que seriam as componentes da velocidade? U, V e W. Tá? Então, U é a componente da velocidade na direção x, ou seja, eu estou multiplicando o vetor unitário I. V é a componente da velocidade na direção y, ou que está multiplicado pelo vetor unitário j. E W é a componente z, que está multiplicado pelo vetor unitário k. Bom, então a primeira coisa que ele me pede é o número de dimensões. Se a gente olha para o vetor velocidade, a gente observa o seguinte: ele tem 3 componentes de velocidade. Então, existe uma classificação que é em função do número de componentes de velocidade. Então, já com essa classificação, o escoamento seria tridimensional. Mas o livro do Fox, ele trabalha com uma classificação um pouco diferente, que é a função do número de coordenadas espaciais necessárias para descrever o escoamento. Então, quando a gente olha para esse campo de velocidades que eu tenho aqui, que a gente observa que ele só depende das componentes x e y. Então, nesse caso, nosso escoamento seria bidimensional. A segunda coisa que ele me pede é esse campo de velocidades representa um possível escoamento incompressível. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente parte da equação de conservação da massa. Tá? Então, essa equação é a equação geral, que vale em qualquer situação. Para o escoamento incompressível, o que a gente sabe? A densidade não depende nem do tempo e também não varia espacialmente. Então, o ρ sai de dentro das derivadas. Tá? Então, a gente pode cortar o ρ e a equação ficaria essa daí. Então, essa forma da equação de conservação da massa é a forma para o possível escoamento incompressível. Ou é aquilo que eu já falei na teoria. A soma dessas derivadas ser igual a zero é uma condição necessária, mas não é suficiente para garantir que o escoamento seja incompressível. Por isso que ele pergunta, representa um possível escoamento incompressível? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar o nosso vetor velocidade, as componentes de velocidade, derivar em relação a cada uma das direções. Então, se a gente voltar ali na slide anterior, a gente vai ver que U é igual a x, y3. Então, du dx vai ser y3. O v é menos 1/4 de y4. Então, a derivada de v em relação a y vai dar menos y3. E o dw dz é zero, porque o w não depende de z. Tá? Então, eu tenho y3 menos y3, que vai me dar zero. Então, y3 menos y3 mais zero é igual a zero. Então, isso significa o quê? Que representa um possível escoamento incompressível. Na letra C, ele pede a aceleração de uma partícula fluida no ponto 2, 3, 4. Então, a gente pega a definição da aceleração. Então, dv dt, ou seja, a derivada total da velocidade em relação ao tempo, vai ser a derivada parcial da velocidade em relação ao tempo, mais o dv dx, v dv dy e w dv dz. Então, o nosso vetor velocidade é esse daí. Então, U é xy3, v menos 1/4 de y4 e w é xy. E eu preciso também de dv dt, dv dx, dv dy e dv dz. Deixa eu tirar a câmera aqui da frente. O del v, del t, ou seja, a derivada parcial da velocidade em relação ao tempo, é zero, porque o vetor velocidade não depende do tempo. O del v, del x vai ser isso tudo aqui. O que a gente tem que observar aqui é a derivada do vetor velocidade. A derivada da velocidade vai ser um vetor também. Então, eu vou derivar cada uma das componentes do vetor velocidade em relação a x. Então, a primeira vai ser y3i. O segundo termo não depende de x, então vai ser zero. E o terceiro termo, a derivada de xy em relação a x, é y. Da mesma maneira, a gente encontra as outras duas. dv dy vai ser 3xy2 e menos y3j mais xk. E o dv dz é zero, porque a velocidade não depende de z. Então, a minha aceleração ela vai ser, esse termo é zero, vou cortar ele aqui,
Esse termo é zero e esse termo também é zero porque o DVDZ é zero. Então, o que vai sobrar aqui? Eu vou ter U xy3, que multiplica DVDX, isso daqui, mais Vzinho, que é menos 1/4 de y4, um escalar, que multiplica o dVdy, que é um vetor, que é isso tudo aqui. Então, se eu sair multiplicando, né, eu vou ter, ó, multiplicando o vetor unitário i, xy6, e aqui, menos 3/4 de xy6, isso tudo multiplicado por i. Depois o j, eu tenho só mais y7 sobre 4, e multiplico o k, seria xy4, e aqui menos xy4 sobre 4. Então, 1 menos 3/4 dá 1/4, esse repete aqui, e 1 menos 1/4 dá 3/4. Essa seria a forma, né, do vetor aceleração, mas ele me pediu a aceleração em um dado ponto. Então, se eu substituir x por 2 e y por z, eu encontro esse valor. Então, observe que ele não falou sobre unidades, então não posso colocar unidade no vetor aceleração. E a letra D, ele me pergunta, é o escoamento rotacional? Então, eu tenho que avaliar o vetor rotação. Então, o que é o vetor rotação? É meio do produto vetorial entre o operador gradiente e o vetor velocidade. Como é que a gente encontra um produto vetorial? A gente põe primeiro IJK, na linha de baixo a gente põe o vetor, operador gradiente, né? Então d de dx, d de dy e d de dz, e na terceira linha esse vetor, então U, V e W. Sabendo quais são os componentes da velocidade, tá? E fazendo os cálculos do produto vetorial, a gente chega na rotação em torno do eixo x, rotação em torno do eixo y e rotação em torno do eixo z. Então, conhecendo o V e W, a gente consegue encontrar esses valores. Então, a gente sabe, né, que não depende de z. Então, o dVdz é zero e o dUdz é zero. Tá? Então, sobrou dW dy aqui em x. dW dy em x dá x. Tá? No ômega y aqui eu tenho menos dW dx, então vai ser menos y. E o ômega z é dV dx menos du dy. Então, aqui dV dx é zero e o du dy vai me dar 3xy2. Tá? Observando que está tudo com esse meio aqui. Então, a gente encontra esses valores. Como o vetor rotação é diferente de zero, então isso significa que o escoamento é rotacional.